Fala, galerinha, muito boa noite, tudo belezinha com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado? Vamos ver aí como é que foi o dia hoje. O dia hoje foi extremamente horrível no índice, paradão. Não fiz nada, vou falar aqui para vocês o porquê. É um dia consolidado, né, com range pequeno, e aí quando tem esse tipo de movimento eu prefiro, se não chega nos pontos de interesse, não tem por que fazer nada. E eu vou explicar para vocês o porquê e o que é que eu estava vendo. Antes, queria pedir para vocês não se esqueçam já de deixar o like. Quem não é inscrito ainda, corre lá, vem aí no Instagram, ajuda o canal a crescer, tá? E se você tá chegando agora, o canal aqui é voltado em Smart Money, a gente tá sempre falando sobre Smart Money, mesas proprietárias aqui no Brasil e lá fora no mercado americano. Então já deixa seu like e pega todo o conteúdo que tem aí com os links, que vai te ajudar bastante, beleza? Depois me deixa um feedback se o volume melhorou. Ontem teve acho que umas 2 pessoas que falaram que estava muito baixo. E hoje eu resolvi dar uma mudada ali e eu creio que agora já voltou ao normal. Bora falar do índice aqui. O que a gente tem aqui, ó? Nós tínhamos esse range aqui com a nossa Fibo traçada. Eu tô usando a Fibo, tá, galera? Porque tem muita gente que às vezes se perde na leitura e a utilização dessa Fibo ajuda muito no contexto, tá? Pra gente saber a direção do preço e quais são as zonas que a gente tem, o que a gente tem para esperar ou não, tá? Então o intuito é esse, tá sempre ajudando no Smart Money. Então a gente tinha esse movimento, né? Nós tínhamos o movimento de baixa. Aqui, como vocês podem observar, nós estamos na Golden Zone, por isso que eu tinha esse order block marcado aqui como região vendedora. E por que não aconteceu venda hoje? Por que a gente observou, né, e não fez nada? Vocês percebem que aqui, ó, no 15 minutos, eu tinha deixado marcado esse order block aqui, e foi onde o preço quase chegou. Ó. Percebem que ele não chegou na região do order block, tá? Além de não chegar, deixou esse gap aqui. Até teve essa quebra de estrutura e aqui, mas que foi uma venda que não vingou. E eu estava na expectativa de, como ele tem liquidez aqui em cima, que ele fosse fazer realmente esse movimento, só que não no final do dia, né? E aí, como vocês percebem, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Eu tinha traçado também essa Fibo aqui, ó, desse movimento, tá? Onde a gente tinha a Golden Zone aqui nesse gap, né? Então a minha expectativa é que esse preço pudesse chegar aqui juntamente com essa região de liquidez para poder fazer aí sim a compra para ir até lá no alvo, né? A gente tinha uma região validada aqui de compra, mas infelizmente o preço não chegou. E é por isso que eu acabei fechando o dia hoje sem fazer nada. Essa foi a movimentação no índice. E o que a gente tem aqui para a gente olhar para o dia de amanhã? Vamos tirar o zoom para a gente observar o que está acontecendo. E a gente vê que agora o preço está chegando dentro dessa região de order block, tá? Então agora a gente pode começar a pensar numa possível região vendedora. Isso vai depender, claro, do pregão de amanhã, ok? Então, assim, a abertura de amanhã vai ser fundamental para a gente ver aonde é que o preço vai trabalhar. Nós temos essa zona de liquidez aqui, essa zona de order block aqui embaixo, como sendo um possível alvo, né, de uma venda, né? Claro, primeiro a gente tem essa quebra de estrutura. Temos aqui um ponto de liquidez que deixo hoje, tá? Que é, inclusive, o ponto que precisa ser perdido nesse momento. Tá? Assim, o preço precisaria perder aqui para a gente ter, aí sim, de fato, a continuidade do movimento macro. E qualquer coisa que seja feita de venda aqui tem que ser com cuidado, porque vocês não podem esquecer que
do movimento maior dos 60, olha só, nós tivemos o preço chegando na Golden Zone e ele está subindo, tá? Então, essa região aqui ela é importante por quê? Porque se o preço trabalhar, ele possivelmente vai ser aqui. Se o preço passar reto, nós podemos ter a famosa continuidade do movimento de alta. Por isso que essa região aqui é muito importante. Lembrem-se, eu sempre falo para a galera do treinamento, a gente tem que cuidar sempre o penúltimo fundo, o topo. O que a gente tem aqui, ó? Eu tenho 2 topos e eu tenho esse topão aqui que, se o preço segurar aqui embaixo e voltar, isso aqui foi captura de liquidez. Se o preço romper esse cara aqui, deixa eu só aumentar agora para ficar mais fácil de vocês analisarem junto comigo, né? Se o preço romper esse cara aqui, a gente tem uma possível continuidade, tá? Então, muita atenção nessa região aqui, nesse Sell by Side Liquidity, porque aqui é o ponto crucial onde o preço ou vai segurar ou vai passar batido e correr. Sim, o que a gente observa é que o volume hoje já foi muito pequeno, né? A gente observa que teve, claro, tem a volatilidade de abertura de mercado, mas o volume em si hoje ele foi muito pequeno. Então isso já diz que estamos numa região de mitigação. E uma região de mitigação é aquela que o preço captura liquidez para depois fazer o movimento de fato, tá? Então isso que a gente analisa hoje no índice. Bora falar do dólar. Dólar foi a mesma coisa ao contrário, né? O dólar passou o tempo todo travado nesse fundo, não conseguiu perder e ainda deixou mais liquidez aqui nesse sell side, tá? O que vocês têm que observar aqui? Primeiro, essa região marcada e também essa região de imbalance aqui. Tá? É uma região enorme, sim, é uma região grande. E vocês percebam que os 50% desse imbalance está justamente no teste desse fundo. Tá? Então, essa região toda é uma região importante para a tomada de decisão no dólar. O que vocês têm que tomar cuidado é que, quando o preço não rompe fundo, ele tende a ir testar outra extremidade. Então, assim, ele não rompeu fundo e perdeu uma estrutura aqui. Tá, eu tenho aqui, ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Aí consolidou e no final do dia ele quebrou essa estrutura. Pode ser que isso aqui seja mitigação para vir capturar a liquidez aqui e continuar na queda, tá? Mas aí como que a gente vai descobrir isso? Reagindo sempre na forma como o preço chega nos pontos de interesse, tá? Então aqui, e outra, eu não vou deixar marcado isso aqui como ponto de interesse por conta dessa região aqui, tá? Eu prefiro que o preço volte aqui, que quem está pensando não faz nada, do que você achar que vai entrar num trade aqui, o preço esticar reto e sair estopando tudo. Então tem que tomar cuidado em relação a isso, beleza? Então no dólar a gente tem esse range consolidado e são essas aí as marcações, inclusive as mesmas de ontem na parte de baixo, porque o preço de fato não saiu desse range, ok? Bora falar Nasdaq. Nasdaq hoje foi um dia muito bom, quem viu lá no grupo do Telegram aberto eu postei lá, mais $680, né, fechando aí o número. O que aconteceu hoje? O que eu fiz? Eu tomei um stop e um gain no Nasdaq hoje, e eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu. Abertura de Nova York, o preço subiu, deixando essa região de liquidez, e eu acabei vendendo logo aqui. Vendi, tomei um stop de $240, depois peguei essa descida toda aqui até a base, e aí eu recuperei os 200 e poucos dólares e fechei com 680, finalizando
52.373, ou seja, falta pouco mais de $600 para fechar o teste, e esse foi o dia 3. Então tá quase lá aprovada a conta. Amanhã a gente vê se aprova ou reprova, né? Mas está bem mais perto de aprovar do que reprovar, por conta que falta pouco e agora a gente opera de mão mais leve, né? Eu tenho operado com 3 contratos, tá, turma? E feito trades mais rápidos. Essa operação hoje que eu acabei fazendo com 6. Eu entrei com 3 aqui, tomei o stop de $240 com 3 e depois eu fiz a segunda entrada com 6 e aí eu recuperei os 240 e fiz 680. Então foram $1.000 na descida aqui. E se não fosse stopinho, teria passado no teste praticamente. Não teria. Faltava $1.500, né? Mas teria chegado bem mais perto. Mas é isso. O que a gente tem aqui no Nasdaq, ó? Percebem como ele segurou na região aqui que a gente tinha colocado, né, o nosso canalzinho. E aí, olha como ele funciona nas regiões de liquidez, ó. Fundo de canal, zona de sell side liquidity, galera entra comprando e toma o stop. Alvo do preço está aqui embaixo, né? Nós temos agora pontos de liquidez para baixo. Ele chegou no alvo de 50%, né? O que tem que tomar cuidado nisso aqui? A movimentação de mitigação, ó, que ele pode fazer aqui, ó, e bota todo mundo preso na venda e volta lá para depois descer, tá? Isso aqui a gente chama de liquidez interna. Então, muito cuidado com essa formação. Fiquem atentos a esse ponto verde aqui, porque o preço pode ter como alvo aqui essa região, passando dela nós temos esse fundo duplo aqui, que aí sim é para disparar o stop da galera e empurrar o preço para baixo. Então, essa região aqui, ó, é fundamental para quem acha ainda que o preço possa subir, tá? Eu ficaria mais esperto para uma continuidade desse movimento, mas o Nasdaq a gente sabe que a gente tem que reagir conforme a dança, né? Então ele sempre mostra, tá, turma? Deixa eu só habilitar aqui as sessões, que olha só, nós tivemos a sessão asiática em laranja, depois abriu Londres, capturou a liquidez da sessão asiática e Nova York fez o quê? Usou a liquidez da sessão londrina para empurrar o preço lá para baixo, tá? E aí nós tivemos essa movimentação. Agora, atenção nessa região aqui, que tem o imbalance, tem esse order block, para uma possível reação do preço, né? Então, fiquem atentos nisso aí, beleza? Euro. Segue naquela porcaria, né? A gente tá num movimento ruim, realmente, do euro. Vou atualizar o fundo aqui para essa região aqui. Apesar de não dizer para vocês o seguinte, aqui ele fez um buy side liquidity, ele pegou essa liquidez desse topo. Então, qual que é a ideia que vocês precisam ter agora para tomar decisão no euro? Essa região aqui, ele perdendo, você tem uma volta dele até essa região aqui de baixo. Se ele segurar aqui e perder essa região, aí a gente pode ter uma busca por essa zona aqui em cima, para depois a gente entender qual é a próxima movimentação do preço, tá? Então fiquem ligados nessa movimentação. Vamos deixar marcado aqui essa zona toda aqui do euro. Tá? Então a gente tem essa região de oferta aqui em cima e aquela região de demanda embaixo, né? Tendo ela como alvo. O que vocês precisam saber é, o euro ainda está nessa consolidação, tem que tomar cuidado, tá? Então, é a mesma coisa que estava o Nasdaq, né, galera? Tem um canalzinho aqui, ó, bem fechadinho.
é esperar ele sair desse range para tentar fazer qualquer coisa, ok? E o Shao, o ouro, começou a ir para baixo, ele nem chegou a mitigar essa região aqui de cima, percebam que nas sessões de ontem ele perdeu fundo, veio buscar a liquidez desse imbalance aqui e subiu para buscar de novo a liquidez aqui de cima e acabou dando a venda aqui, ó. Então essa foi a movimentação do ouro. A expectativa agora é dele fazer um teste nessa região de fundo aqui, tá? Eu vou deixar marcado aqui, inclusive, com uma linha para vocês ficarem espertos nessa região de liquidez aqui, tá? Então, muito cuidado, ele não conseguiu ganhar topo, tá? Ó, tá numa movimentação de queda. Olha a movimentação que ele está fazendo, ó. Ele desceu, subiu, consolidou, perdeu o nível, subiu para fazer captura de liquidez e está indo para baixo. Então, a tendência é que o movimento seja esse, tá? Tudo pode mudar? Sim, depende das questões externas, mas, a princípio, tende a nos mostrar que ele está indo testar a região do fundo, ok? Mais uma vez, então, meu muito obrigado, turminha. Valeu por mais esse dia. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí uma ótima noite, um excelente pregão amanhã. Um grande abraço a todos e até o próximo.